outro conhece a galera do Bandeirantes, mas prazer, meu nome é Vitória, sou a capelã do clube. Essa aqui é a Chulinha. Oi, diretora associada. Sejam bem-vindos ao estudo número 2, 3 a 15, do Mistério dos 2 livros. Pra quem viu os vídeos do ano passado, sabe que a gente estava bem presente. E aí esse ano a gente está de volta. Você não sabe a satisfação que é estar de volta. Estar de volta é maravilhoso. E essa semana a gente vai falar sobre o Mistério dos 4 Extraordinários. Vamos orar? Antes de a gente explicar sobre o que é isso? Tá bom, vamos orar então. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos pelas bênçãos concedidas e te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esse sábado na tua presença e te pedimos que o Senhor esteja conosco e nos ensine mais sobre o teu amor, a tua bondade e sobre quem o Senhor é. Continue conosco e abra nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Os 4 extraordinários. Mas que 4 extraordinários é esse? É o Quarteto Fantástico agora por acaso? Não. Muitos dos símbolos proféticos, quando a gente fala de Daniel e Apocalipse, a gente está falando de profecia. E esse é um assunto que dá um pano pra mãe que você não tem ideia. Muitos desses símbolos eles foram retirados da natureza, porque na época era algo mais complexo de ser entendido, e essa era a ideia, porque a revelação ela foi dada por Deus para que pessoas que não era para entender não entendessem mesmo. Por isso que a Bíblia chega até nós hoje, porque se fosse fácil de entender e fosse literal, não existia mais Bíblia. Deus é inteligente, gente. Deus é muito inteligente. Então foi retirado da natureza. Lá em Apocalipse 4, de 6 a 8, a gente tem esses 4 animais. E a gente tem um texto assim. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, tinham 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Olho é o que não faltava pelo visto. Né? O primeiro parecia com um leão, o segundo com um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto parecia com uma águia. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. Pra falar 2 vezes que tinha muito olho, é porque realmente é uma coisa muito marcante, tinha muito olho mesmo. Porque a Bíblia é nessa questão da repetição. Quanto mais uma coisa é repetida, mais ênfase é dada para aquela coisa. Grava isso, que é muito importante. Ah, não, detalhe, não era só na frente e atrás, era nas asas. Tipo, em cima e embaixo das asas tinha olhos. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Que loucura. Vamos lá. Só que, o que acontece? Esse que estava ao redor do trono, onde fica Deus, cara, é Jesus. Entende? Porque ele está perto do trono de Deus, ele está junto de Deus. E ele fica repetindo dia e noite, santo, santo, santo. Aquele que era, é e há de vir. Então, é Jesus. Não sou só eu que estou dizendo, a lição já está dizendo, então não tem como eu errar. Basicamente, por que a gente pode dizer que esses 4 animais eles representam Jesus? Porque como a gente falou agora há menos de 2 minutos, muitos símbolos proféticos eles são retirados da natureza por causa das características naturais. E esses 4 animais eles representam algumas características de Jesus. Vamos ver só? O primeiro deles era um leão, né? Leão, rei da selva e toda aquela história. Ele é símbolo de realeza, porque ele é o rei da selva, de força em todas as culturas do mundo. Inclusive na casa real de Davi e Jesus, certo? A gente tem a linhagem da tribo de Davi. E ele era o quê? Leão da tribo de Judá. Lembra? Pois é, leão. Que essa é a linhagem de Jesus. Que Davi fez parte e Jesus. Depois lá na genealogia de Jesus, a gente vai ver tudo isso se encaixando. Por isso que ele era o leão da tribo de Judá. Leões, eles costumam viver em bandos. Só que na adolescência, os machos, eles são expulsos e eles caminham para longe, 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 até que eles encontrem o próprio bando ou formem o próprio bando. Onde eles precisam desafiar o macho que é líder. E se o macho estranho vence, ele mata todos os filhotes do outro macho para que tenha apenas filhotes seus. Poxa, triste. Tipo assim, é como se todo jovenzinho que faz 18 anos, ele levasse um pé na bunda, saísse de casa e ele tivesse que procurar a própria família dele, ir lá e formar a própria família dele. E só que assim, quando ele chega lá, ele tem que brigar com outro cara pra ver qual é o cara mais forte que vai ficar lá. E se o outro cara estranho que ganha, ele vai matar os filhotes do outro, para que tenha só filhotes dele. Pesado? Pesado, porém sim. A Bíblia chama Jesus de leão, lá em Apocalipse 5:5. E o rival, Jesus, que é o leão rival, é o usurpador desse mundo. É o rival desse mundo. Que é quem? Diabo. Que é o diabo. Chamado, serpente, Satanás, esse mesmo. A gente pode ver isso lá em 1 Pedro 5:8. Só uma coisa muito interessante
isso a gente consegue até associar com uns negócios aí de desenho animado, que é possível que um leão jovem, que andou sozinho por muito tempo, ele volte a desafiar o leão usurpador. Tipo, pra reclamar o reino do próprio pai. Um filho de um leão que foi usurpado a terra dele, ele fica sozinho por muito tempo, muitas vezes, e ele pode voltar pra tentar tomar de volta o reino do pai dele. Tipo o Rei Leão, Simba e Scar. A gente vê mais ou menos essa história, né? Um pouco diferente, mas a gente vê essa história. Aí ele vai vingar e então ele toma esse reino. E é essa a história de Jesus. Porque a partir do momento em que houve a queda de Satanás, ele passou por todos os mundos, só que todos eles já eram escolados, e ele já sabia qual era a história. Só que a Terra ela tinha recém sido criada, e tinha Adão e Eva ali, eles eram criados há pouquíssimo mesmo tempo. E eles ainda foram orientados, olha, não andem sozinhos, mas enfim, nas lições do ano passado tu consegue ver isso melhor. Tá tudo no canal do YouTube, vai lá queridão, fecha o tempo. E então, houve a queda do homem. E então Cristo ele vem como redentor para redimir, para tomar de volta, reclamar de volta para si o que é de Deus, o que Deus fez, porque estava nas mãos do inimigo. A partir do momento em que Cristo ele morre pela humanidade, ele tira essa chave das mãos de Satanás e ele retoma para si esse poder. Por isso Satanás sabe que está com os dias contados. Boi da cara preta. Você lembra do voto dos desbravadores, né? Pela graça de Deus serei puro e bondoso, guardarei a lei dos desbravadores, serei um servo de Deus e amigo de todos. O boi, ele tem uma vida de servidão em todos os sentidos. Ele puxa o arado, ele cede couro, ele cede carne, a vaca provê o leite. E o que acontece? Ele nasce e morre servindo. Toda a vida dele é uma vida de serviço, que mantém a vida dos outros. Mesmo quando ele morre para manter a vida dos outros. Ele morre para esquentar as pessoas, ele morre para manter as pessoas alimentadas, entende? Então, a vida e a morte dele se dão por serviço. E a missão de Jesus nessa terra era essa. E a gente vai dar uma olhadinha lá na Bíblia, em Marcos 10:45, que fala sobre isso. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A vida e a morte de Cristo, elas se deram por meio de serviço para resgate. Então, tudo foi para prover vida e para manter a vida. Assim como um boizinho. Cristo, a missão de Cristo era ser redentor, redimir, tomar para si, para salvar. E homem. Acho que essa é a parte mais óbvia. Porque assim, Cristo, homem, vamos imaginar o seguinte, ainda nesse negócio do leão. Se um leão tenta se comunicar com um passarinho, o passarinho não vai entender porcaria nenhuma, o passarinho vai meter o pé. É um leão, pelo amor de Deus. Agora, se esse leão ele quiser se comunicar com esse passarinho, ele vai ter que se tornar um passarinho para aprender a falar como um passarinho, para viver como um passarinho, para não assustar o passarinho e para conseguir se comunicar com o passarinho. Da mesma forma, Cristo é Deus, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o Filho, ele é Deus. Dessa forma, ele não teria como se comunicar, não teria, ele é Deus, ele pode tudo. Mas tipo, a gente não entenderia, não teria como ser feito o serviço da forma que deveria ser feito. No caso, o sacrifício, não o serviço. Dessa forma, Cristo ele escolheu se rebaixar a função de humano, a ser um comum da raça humana, para que a gente pudesse compreender ele e ele pudesse ver as nossas dores, sem pecado. Lá em Filipenses 2:5-7, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre como é que rolou esse negócio. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo ele, sendo o próprio Deus, ele não ousou ser maior do que Deus. Ao invés de querer ser maior, ele escolheu ser menor. Ele escolheu ser servo, ele escolheu ser humilde para que ele pudesse nos salvar. E o último deles é a águia, que lá em Deuteronômio 32:11, a gente vê que Deus é descrito como símbolo de uma águia. Por quê? Porque a águia, ela guia e ela protege os seus filhotes. Ela vê mais longe, ela vê mais longe. Ela voa mais alto, ela voa mais alto, mas ela guia e protege os seus filhotes. Existem algumas formas de a gente entender essa divindade de Jesus, mas ainda assim muita gente duvida. Lá em Colossenses 1:14-20,
a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre como entender essa divindade de Jesus. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tendo as que estão na terra como as que estão no céu. Então, basicamente, nesses versos, a gente consegue ter dois tópicos muito importantes, além dessa coisa linda que foi explicada. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus é Salvador e tudo existe nele, através dele, por ele. Segunda, a igreja declarou a divindade de Deus. Por igreja, a gente pode falar de seres humanos inspirados por o próprio Deus. Conselheiros! Prestem atenção nesse momento. Leu qual a sua unidade essa semana, seja lá por PDF, por chamada, como tu quiser, usa a tua criatividade, pincha. O capítulo 7 do livro Desejado de Todas as Nações, agora já existe a versão que é mais para os jovens também, da série Conflito, que tem uma pegada muito boa, que dá para ler tranquilamente também, rapidinho. E depois com essa bússola, sorteie opções para a unidade apresentar as lições encontradas nesse estudo, da natureza e na infância de Jesus. E dá para cumprir o requisito 7 dias. É isso. Dessa forma, com essa lição, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a divindade de Cristo e como ele é descrito por esses 4 animais e por que ele é descrito por 4 animais. Às vezes a gente precisa entender que algumas coisas na Bíblia elas são meio que dificultadas e complicadas para que essas informações elas pudessem chegar até nós de forma integral hoje, para que a Bíblia ela pudesse ser mantida. E a gente consegue entender isso hoje. Como Jesus ele tem esse caráter para nós de servo que veio para servir, mas também de rei, mas também de pai e de Deus. Olha que loucura, muito legal, né? Então tá bom. Então, para essa semana foi isso. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido bastante. Não esqueça de deixar o teu joinha, de comentar bastante aqui embaixo, se inscreve no canal. Nunca lembro se é desse lado ou se é desse, mas nesse botão vermelho que foi aqui embaixo. Se ele tá vermelho é porque ainda não se inscreveu. Então faz o favor de te inscrever nesse canal. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar então. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado pelas bênçãos concedidas, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor, de forma tão bem arquitetada e tão perfeita, mostra as coisas para nós através dessa palavra. Por mais que às vezes elas estejam um pouquinho escondidas, elas não são difíceis de serem entendidas. O Senhor nos mostra elas claramente, o Teu Espírito ele clareia a nossa mente para que a gente consiga entender elas cada vez mais. Obrigada, nós te pedimos que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Um beijo pra vocês. Falou!